Tá, então agora tá gravando, ó, agora tá gravando a aula, tá? E vamos lá que eu vou explicar então a aula a matéria, deixa eu voltar aqui. Ó, vou explicar a matéria do 218A, não, 218, corrupção de menores, como estão acompanhando. 218A, que é satisfação de lascívia mediante a presença de menor ou de adolescente. E 218B, que é o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, tá? Esse 218B, ele é igual ao 227, que daí eu já falo 227 também tudo junto, já matamos tudo isso daí hoje, tá bom? Lembrando, a gente está nos crimes contra o vulnerável, aqui crimes contra a dignidade sexual, então bem jurídico à dignidade, que é o que vocês já viram na aula de estupro e as outras em diante, né? Dignidade sexual, aquele corolário lógico da dignidade da pessoa humana, né? E aí especificamente na liberdade da pessoa poder optar quando, como, com quem, se vai ou não se dedicar a qualquer tipo de prática de ato libidinoso, tá? Isso é a ideia da dignidade. E quando se fala em vulnerável, lembrando, vulnerável ele tem 3 condições, né? Quando fala conceito de vulnerável, são 3 possibilidades de conceito. Então, o primeiro deles está aqui na leitura do 217, que a gente entende, é o menor de 14 anos, então isso é vulnerável. Nós temos por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, é o segundo vulnerável. E o terceiro é o momentaneamente vulnerável, aquele que não pode oferecer por qualquer causa, oferecer resistência, tá certo? Então estamos dentro do capítulo de vulnerável. Daí dentro do capítulo de vulnerável existe um crime mais clássico de todos contra menores, que é corrupção de menores. Corrupção de menores existe no ECA também, tá? É importante lembrar que lá no ECA tem corrupção de menores. Deixa eu ir no ECA aqui, vou mostrar para vocês. Eu acho que é o artigo 242, 244, uma coisa assim. Deixa eu abrir aqui já para detalhar para vocês. Então, quando a gente fala de corrupção de menores, a gente tem que tomar cuidado dessas duas possibilidades. Existe uma legislação especial, inclusive, sobre corrupção de menores, que não vem ao caso aqui no momento, mas existe também a corrupção de menores no ECA. Então, tem 2 tipos. A corrupção de menores que envolve sexualidade, que envolve crimes sexuais, é a do Código Penal, é o que a gente está vendo. Quando a corrupção de menores não envolver sexualidade, é mais fácil pensar assim. Aí vocês vão lá para o ECA, tá? Existe uma condição de envolver criança em práticas de crimes, tal. Isso é o que a gente vê no ECA ali, tá? Deixa eu lembrar aqui. Corrupção do menor. Tá, todos esses crimes aqui, a partir do 240 aqui, daí tem umas reformas que teve aqui bem interessantes, em 2017 e tal, bem interessante. Aqui, ó, 244B, achei. Ó, esse do ECA, tá? Do ECA, tá aqui, ó, corromper ou facilitar a corrupção de menores, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. É isso aqui, ó, é infração penal. Praticar infração penal ou induzir o menor a praticar a infração penal. É isso que é do ECA, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. A corrupção de menores do Código Penal, vamos mudar, vamos lá para o Código Penal. A corrupção de menores do Código Penal que a gente está falando, ele fala sobre satisfação de lascívia, tá aqui, ó, satisfação de lascívia de outrem. Aí ele fala da questão da sexualidade, tá bom? Então tem que tomar cuidado para não confundir um com o outro. Quando vocês verem de repente, o camarada cometeu um roubo e no roubo estava junto com um menor de 15 anos de idade, então foi denunciado por roubo e corrupção de menores. Daí, puxa, corrupção de menores, o que tem a ver? Que é o 218 aqui do Código Penal, mas não é do Código Penal, é corrupção de menores lá do ECA, que é induzir a praticar infração penal, tá? A participar de infração penal. Tudo bem? Então, deletamos aqui. Vamos lá para a corrupção de menores. Quem pode ser o sujeito do delito? Senta, Chico, papai. Quem pode ser o sujeito do delito, tá? O sujeito ativo do crime é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer esse crime, tá? Qualquer pessoa. Sujeito passivo, aí é só o menor de 14 anos. O próprio tipo penal está dizendo aqui, né? O menor de 14 anos, tá? Então ele tem que ter
essa condição especial. Se ele completar, no dia do aniversário dele, que ele completou 14 anos, não pode mais ser sujeito passivo do crime de corrupção de menores, certo? Então, menor de 14 anos. Aí vamos lá. Esse crime é somente doloso, não admite culpa, tá? Não tem que se falar em culpa. E aí a condição do tipo objetivo. O verbo nuclear a principal explicação é pelo verbo nuclear, né? Vamos lá, induzir. O que é induzir? Induzir é criar, alimentar uma ideia no menor, né? Você alimentar aquela ideia, você forçá-lo de forma psicológica, você ir alimentando, botando fogo na fogueira, induzindo ele para que ele faça determinada coisa. Essa é a ideia. Então eu vou convencer o menor para que o menor, e aí é importante, para não confundir, por isso que eu quero fazer essa aula presencial e com os dois crimes juntos, porque ele confunde muito com o 218A. Então vejam só. No corrupção de menores 218, que tem uma pena de 2 a 5 anos, eu, sujeito ativo do crime, vou induzir o menor para que o menor satisfaça a lascívia de uma outra pessoa, nada comigo. O menor não faz nada comigo, ele não pratica nenhum ato sexual comigo, sujeito ativo do crime. Tá? Então, eu estou induzindo o menor para que o menor satisfaça a lascívia de alguém. Então, o que o menor vai fazer? O menor vai participar de algum striptease, o menor vai, sei lá, vai se masturbar para o outro, o menor vai... pode ser na webcam, pode ser igual nós estamos aqui, ó, na aula. Pode ser que o menor utilize de uma plataforma de qualquer dessas de vídeo conferência e se mostre sexualmente para as outras pessoas que estão assistindo. Isso serve, tá? Já serve. Desde que seja ao vivo, serve. Aí agora vejam só. Não pode ser vídeos, né? Não pode ser filmagens. Tem que ser presencial, ao vivo. Vejam só. Eu vou induzir qualquer pessoa, sujeito passivo, quando ele fala menor aqui de 14 anos, é qualquer menor, não importa a orientação, gênero, orientação sexual, nada, qualquer menor. Eu, sujeito ativo do crime, eu aqui, sujeito ativo do crime, vou induzir este menor para que o menor faça algo com alguém, satisfaça a lascívia de alguém. Veja aqui, ó, satisfazer a lascívia de outrem. De uma outra pessoa. Satisfação da lascívia é essa situação de práticas de atos de cunho sexual, qualquer tipo. Por isso, satisfação de lascívia basta, tá? Basta a satisfação da lascívia. Às vezes o menor pode estar trocando de roupa, se despindo, mostrando o seio, sei lá, mostrando partes do seu corpo, partes íntimas do seu corpo, para alguém que esteja observando e já satisfazendo sua lascívia por parte disso. Se eu, importante cuidar, se eu, sujeito ativo do crime, vou induzir o menor para que o menor pratique algum ato sexual comigo, provavelmente vai incorrer num crime de estupro de vulnerável, porque é menor de 14 anos, não esquece, né? Então vai provavelmente incorrer num estupro de vulnerável e não num crime desse de corrupção de menores, tá? Ele, embora tenha uma pena maior de 2 a 5 anos aqui, embora tenha uma pena um pouco pesada, a pena é mais pesada... Perdão. A pena é mais pesada em face da menoridade do sujeito passivo, que é 14 anos, e não em si necessariamente pelo ato praticado, tá? Porque o ato é o menor praticando qualquer coisa. Tá? Quando que vai ter consumação desse delito? Vejam só, esse delito vai se consumar, pelo verbo nuclear aqui, vocês conseguem extrair que ele é um crime formal. Crime formal é aquele que só consuma no momento da conduta delituosa. Então, no momento que eu induzir o menor a praticar o ato libidinoso, já consumou o delito. Se existir satisfação de lascívia de um terceiro ou não existir, se a prática do ato foi iniciada, foi completa, foi só um pouco, nada disso interessa. Interessa é a minha conduta em induzir o menor, uma vez induzido, convencido por mim, ele iniciar algum tipo de práticas de ato sexual, qualquer que seja elas, com outra pessoa. É isso, tá? O menor vai satisfazer a lascívia de uma outra pessoa. Eventualmente,
Se essa terceira pessoa, lembrando, eu não tenho nada a ver, eu, sujeito ativo do crime, não tenho nada a ver com esta terceira pessoa. Eu não tenho nada a ver com esta terceira pessoa, tá? Porque, vejam, quando tu vais pensar satisfação de lascívia de uma terceira pessoa, quando a gente vai pensar isso, eventualmente vai vir à nossa cabeça que existe uma terceira pessoa praticando essa conduta junto com o menor. Agora é importante, eu não estou junto com essa terceira pessoa, porque se eu estiver junto com essa terceira pessoa, há uma coautoria. E essa coautoria vai fazer com que eu responda, eventualmente, não por corrupção de menores, mas sim pelo crime de estupro de vulnerável. Aí altera um pouco essa situação, tá? Esta terceira pessoa que praticar o ato com o menor, dependendo dos atos que ele pratica com o menor, ele vai responder por estupro de vulnerável, que é o 217A aqui, ó, né? Estupro de vulnerável, que diz lá ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14. Então esse outrem que está aqui, ó, grifado, esse outrem que teve sua satisfação de lascívia por parte do menor, ele vai eventualmente, quase certo, responder por estupro de vulnerável. E eu, que induzi o menor, corrupção de menores, artigo 218. Agora, se eu combinei com essa terceira pessoa, para essa terceira pessoa praticar o ato, que eu vou induzir o menor para que ele pratique o ato com o menor, aí eu estaria sendo coautor do crime dele. Então eu responderia desta forma por coautoria, artigo 29, do crime de estupro de vulnerável. Aí não é mais corrupção de menores. Tá? Aí altera, não é corrupção de menores. Tá certo? Crime formal, como eu disse, portanto, a consumação de bastante dificuldade, tá? Consumação pouco provável que exista consumação, uma vez que eles têm, nós temos aqui uma condição de consumação sendo alcançada com o induzimento da conduta delitiva. No momento que eu induzo a conduta delitiva, já consumou a conduta desde que o menor seja absorvido por ela. Ó, o menor convenceu-se, o menor aderiu à conduta? Sim, então já temos a consumação. Tá certo? Tranquilos com isso? Alguma dúvida nesse daí? O que vocês me falam? Bem simples, né? Dolosa, não admite culpa, acho que bem provável, tranquilo com isso. Tá, tudo bem, o Rafael falou tranquilo aí, e penso que se ninguém fez nenhuma pergunta, vou dar a continuidade. Meninas que entraram mais atrasadas ali na aula, fiquem tranquilos, no final da aula ali a gente corrige a chamada, tá? Valeu, Gabriel, valeu, Rafael. Então, vamos agora pular por 218A. Esse 218A eu quero obrigatoriamente falar com vocês juntos, com o 218, porque ele guarda muitas semelhanças, né? Então, olha só. Sujeitos do delito é tudo igual, tá? Não vou precisar repetir. Sujeitos do delito, sujeito ativo é crime comum, qualquer pessoa pode cometer esse crime. O sujeito passivo é o menor de 14 anos, volto a dizer aqui, o menor de 14 anos, está aqui grifado. O bem jurídico é a dignidade sexual, aquela que fala sobre a sua liberdade, seu direito de escolha ou não na prática dos atos sexuais, com quem, como e quando, né? Respeitando sempre a vontade daquela pessoa. Neste aqui do 218A, eu tenho uma pena um pouco menor, né, de 2 a 4 anos. Muda somente a pena máxima aqui, que deixa de ser 5 passa para ser 4. Não tem muita razão de verdade, razão lógica por que tem essa diferença. Mas vejam, no 218A, eu vou ter também crime formal, tá? Especialmente por ser o menor de 14 anos, sujeito passivo, também crime formal. Dolosa conduta, não se admite a figura culposa também na mesma tocada da corrupção de menores ali que nós falamos. Agora vejam só, eu tenho duas possibilidades, duas condutas previstas do mesmo tipo, né? Que são um tipo, então, misto, alternativo e cumulativo. Ou seja, se eu praticar as duas condutas no mesmo ato, eu vou cometer só um único crime e não dois crimes. Veja, a primeira delas é praticar na presença de menor de 14 anos, tá aqui, ó,
Aí eu vou pular o outro verbo, praticar, na presença de menor de 14 anos, conjunção carnal ou qualquer outro ato a fim de satisfazer lascívia própria ou de terceiro. Vejo, então eu tenho a prática na presença do menor de conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a minha lascívia ou de terceiro. E eu tenho também esse outro verbo nuclear, que é ou induzir o menor a presenciar a conjunção carnal. Então vejam, vamos pegar essa segunda parte primeiro. Vamos deixar a primeira parte lá de lado, vamos pegar a segunda parte. A segunda parte ele fala induzir o menor de 14 anos a presenciar a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Então, primeiro, conjunção carnal é cópula vagínica, né? A relação sexual, o coito vagínico entre um homem e uma mulher, somente desta possibilidade. Qualquer outro tipo de ato sexual, qualquer outro tipo de relação de felação, relação sexual anal, masturbação, carícias no corpo, né? A chamada palpadela nos pudendos, o nome é ridículo, mas é um nome técnico que se usa. Então, qualquer outro tipo de ato libidinoso vai entrar dentro desse tipo penal também, porque ele fala aqui, ó, claramente, em conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Então, não precisa ser só conjunção carnal. Pode ser conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Então, ele amplia a possibilidade, tá certo? Pode ser, hoje em dia, inclusive utilizando meios de informática, das teleaulas, como a gente está usando essa plataforma no momento, pode ser qualquer tipo destas formas aqui também, tá? Aí vamos lá, qual que é a ideia? Eu vou buscar essa elementar do tipo, a finalidade de busca de satisfação da lascívia, né? Então eu quero a minha satisfação de lascívia, eu quero buscar essa satisfação desse sentimento. Dessa intenção profana, alguns falam, alguns doutrinadores até usam. Pode ser própria, está aqui dito própria, ou pode ser de outrem, né? Não precisa ser só a minha, pode ser de uma outra pessoa. É isso que eu busco com esta conduta criminosa. Elementar do tipo, isso está dentro do conceito de injusto, bem tranquilo. Agora a questão é, induzir o menor a presenciar. Eu vou grifar só essa conjunção verbal aqui. Induzir o menor a presenciar. Vejam só. Quando eu estou induzindo o menor a presenciar, estou dizendo o seguinte: o menor, diferentemente do 218, que é a corrupção de menores, o menor não vai fazer nada. O menor não vai fazer o ato sexual. O menor vai presenciar. Veja, está grifado aqui, ó, vou deixar o mouse em cima, ó, está grifado. O menor vai presenciar. Então eu, sujeito ativo do crime, induzindo o menor, convencendo o menor, influenciando o menor, para que o menor presencie, assista, observe a prática de um ato libidinoso próprio, pode ser meu, ou pode ser de qualquer outra pessoa. Neste 218A, pode ser a prática de um ato sexual meu ou pode ser de uma outra pessoa. Então vamos lá. O que diferencia do 218? No corrupção de menores, do 218, pergunta bem importante de prova, tá? Qual a diferença do 218A do 218? Corrupção de menores e satisfação de lascívia, né? Na presença de criança. No 218A, que é isso que estamos falando agora, eu estou induzindo o menor para que o menor, eu vou deixar grifado só a parte que importa. Estou induzindo o menor para que o menor assista, presencie. Enquanto que no 218 aqui, no corrupção de menores, no 218, eu estou induzindo o menor para que o menor satisfaça. O menor tem um comportamento sexual. Ou ele faz, comportamento sexual pode ser ativo ou passivo. Ele faz algo. Ou ele faz ou ele permite que seja feito nele. Mas tem uma conduta por parte do menor. No 218A, que nós estamos olhando, o menor apenas presencia, o menor observa, tá? Assiste. E este assistir pode ser por meio da internet, pode ser por meio de uma videoconferência, como estou fazendo com vocês neste momento, pode, mas só pode ser ao vivo, não pode ser filme. Eu não posso induzir o menor a assistir um vídeo pornográfico, por exemplo. Um vídeo, sei lá, que eu pegue em qualquer canal de televisão,
um vídeo que eu pegue, acesse aí qualquer plataforma on demand, sei lá, o que vocês pensarem. Então, eu não posso pegar aquele vídeo, passar para o menor assistir, convencer o menor a ficar assistindo aquilo. Daí não é esse crime, aí é no ECA. Aí vai lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um crime para isso, que é passar vídeos, fotografias, alguma coisa com o menor. Neste caso aqui, o menor tem que presenciar ao vivo. Então, ele vai presenciar ao vivo a prática do ato sexual minha, sozinho, a prática do ato sexual minha com alguém, ou a prática sexual de alguém apenas, que eu, de repente, não estou nem participando, eu só estou induzindo o menor para que o menor assista. Então, ele abre um leque de possibilidades aqui. Mas lembre-se, o menor não participa em hipótese nenhuma. Isso é um dos clássicos exemplos de pedofilia. As pessoas, os doentes, né, se satisfazem sexualmente sabendo que tem um menor assistindo ele na prática do ato sexual. Às vezes existem pessoas, e aí como a questão da informática é muito forte nisso, o menor está na tela do computador, uma videoconferência, como nós estamos, o menor assistindo a outra pessoa, lá, o doente mental, do outro lado da câmera, se masturbando para o menor, por exemplo. Simplesmente pelo fato dele saber que o menor está assistindo ele. Então, o que ele fez? Ele induziu o menor para que presencie ele praticando um ato libidinoso para satisfazer a sua lascívia. Essa é a intenção dele. Certo? Tranquilo nessa parte? Diferença Pronto. do 218 é bem clássica, tá? Um presencia, no outro participa. Fala, queridos. Quem que ia falar aí? Giovana. Eu Fala, posso Giovana. dizer assim, que no 218A, a pessoa se masturba na webcam e o menor só assiste. Mas a partir do momento que ele obriga o menor a falar alguma coisa, não sei, tipo, falar algo para ele conseguir se satisfazer, aí já vai ser só o 218. Aí eu posso dizer, posso acumular até os dois, tá, Giovana? Posso eventualmente acumular os dois, que houve uma prática da presença do menor apenas e houve uma prática de fazer com que o menor faça algo. E aí esse algo sempre tem que ser de cunho libidinoso. Mas pode ser, como a Giovana muito bem falou, exemplo ali, de repente o menor ter que falar algumas coisas, alguma coisa pornográfica, não sei, para que satisfaça ele, que ele busque a satisfação através disso, não sei. Tá. Então Pode pode ser. ter acumulação dos dois crimes. Posso acumular os dois crimes, em concurso formal, provavelmente, nesses exemplos aí que tu deu. Ok, Tá? obrigada. Tá tendo um delay aí, não? Aqui não. Tá tranquilo? Estão ouvindo? Tá, então ótimo. Na minha câmera aqui tá tendo um pequeno delay, um atraso. Ó, levantei e baixei a mão já. Ó, depois foi a mão. Mas tranquilo, vamos lá. Vamos continuando. Se tiver muito ruim aí, vocês me falem. Vamos agora para a primeira parte do delito, tá? Então a primeira parte é praticar na presença de menor o ato libidinoso. Então eu vou praticar. Aí vejam, por que eu falei que esse tipo penal eu posso acumular as duas condutas, desde que seja num único evento, vai ser um único crime? Porque eu posso eventualmente praticar, induzir o menor a presenciar e depois praticar na presença dele. Então eu posso induzir o menor a presenciar a prática do ato sexual praticado por mim. Eu vou incorrer nos dois verbos nucleares. Como dentro de um único contexto fático, criminoso, vai ser só um único crime, não teremos dois, tá? O exemplo que a Giovana falou ali, a gente estaria acumulando com 218 lá, corrupção de menores, que aí, eventualmente dá para acumular os dois. Vejam só, o 218, a primeira parte, 218A, a primeira parte, que é praticar, onde está grifado, praticar na presença do menor, é eu, sujeito ativo do crime, vou praticar qualquer ato libidinoso, seja sozinho, seja com alguém. Eu posso praticar com alguma outra pessoa um ato libidinoso, qualquer que seja, uma conjunção carnal, qualquer ato, desde que eu faça isso na presença do menor. Agora vamos lá, cuida. Na minha casa aqui é meio complicado, né? Como eu tenho criança pequena, então assim, ó, o banheiro, a minha banheiro dentro do meu quarto é tudo de vidro, as paredes, né?
A parede é de vidro toda, então por mais que tu feche o banheiro, dá para ver tudo, dá para ver a banheira, tudo aberto. Então vamos imaginar que eu estivesse dentro do meu quarto, na minha banheira com a minha esposa, praticando algum ato sexual com a minha esposa. E de repente a minha pequenininha de 4 anos surpreenda a gente lá numa cena de sexo entre minha esposa e eu. Vamos imaginar que eventualmente acontecesse um exemplo desse. Então vamos lá. A prática deste crime, que é, vou voltar aqui na lei, a prática desse crime que é praticar na presença do menor, no caso minha filha, 4 anos, praticar na presença dela uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não deixa de ser, pela leitura primordial do tipo, é isso aí, praticar na presença da criança. Agora vejam, o crime só existirá se existir essa elementar do tipo aqui, satisfação da lascívia própria ou de outra, no caso da minha esposa, no exemplo que nós demos, então satisfação ou da minha lascívia, ou de nós dois, ou só da minha esposa, serve. Se essa satisfação da lascívia se der, e não pela prática do ato, mas se dá pela prática do ato, sabendo que estou na presença do menor, que o menor está assistindo. Por isso que quando as crianças surpreendem papai e mamãe, o namorado da mamãe, o namorado do papai, sei lá, casal separados, né? É por isso que quando a criança surpreende, não tem esse crime, em hipótese nenhuma. Porque o crime não é a surpresa em si. Só existiria o crime se eu buscasse a minha satisfação da lascívia sabendo que tem uma criança me assistindo. Mesmo que fosse escondida a criança. A criança está lá pela fresta da porta observando, sei lá. Mesmo que fosse desta forma, eu sei que a criança está olhando e isso me satisfaz. Isso me dá o prazer, essa lascívia profana da prática do ato sexual. Aí sim é crime. Por isso tem que ter dolo desta figura. Não é a surpresa apenas do filho ou da filha, de qualquer outra criança que surpreende a relação sexual, tá certo? Então, praticar na presença do menor o ato libidinoso. Eu vou abrir um parênteses aqui com todos os dedos para falar disso, pelo amor de Deus, porque não quero polêmica e não quero que vocês se envolvam nisso. Vejam só, existiu, salvo engano, ano passado, não tenho certeza, o ano retrasado, acho que o ano passado, houve uma peça de teatro, houve um movimento muito complicado ali naquele momento, estava acontecendo algumas coisas, houve uma peça de teatro com pessoas nuas, e que teve um monte de manifestações, alguns favoráveis, que era liberdade de expressão, outros contrários, dizendo que não, que era um absurdo e tal, e que teve uma criança que tocou, parece, no órgão genital do rapaz, nem sei também direito, numa exposição artística de uma peça, lá numa exposição que tinha, né? E muitos de vocês, se não todos, sabem disso daí. Então, assim, sem entrar em qualquer tipo de, por favor, de discussão ideológica e em hipótese nenhuma, vamos só pensar numa ideia assim. Ah, e aquele ato? Não estava praticando algum tipo de ato libidinoso, porque pode ser até sozinho, mas no caso ali tinha mais pessoas, algum tipo de ato libidinoso na presença de menor de 14 anos, porque existiu naquela cena fatídica uma criança assistindo aquilo ali, não é a prática desse crime. Então, vejam, primeiro, nós temos, por óbvio, a questão da liberdade de expressão constitucional, tá? Essa é a primeira parte, liberdade constitucional. Segunda parte, o crime do 218A só existiria naquela hipótese, que não existe, por óbvio, só existiria se houvesse dolo da conduta daquelas pessoas em estar praticando, eventualmente, o ato libidinoso na frente desse menor de 14 anos, buscando, acompanhem comigo o grifo, buscando a satisfação da lascívia por saber que tem menor observando. Isso. Então tem que ter o dolo na conduta da satisfação da lascívia, que é exatamente o mesmo exemplo que eu falei do papai e da mamãe, ou que eu usei eu e minha esposa, né? Eventualmente. Então teria que ter a busca e satisfação da lascívia, sabedor que tem criança observando. Tá certo? Lembrando, esta prática de ato libidinoso tem que ser, vejam que ele está bem claro, na presença, ou seja, ao vivo. A criança tem que estar presente, na presença, ou olha aqui, presenciar, ele fala bem claro, tipo penal. Então,
Não pode ser vídeo, não pode ser gravado. Não posso eu praticar algum ato libidinoso, filmar, gravar e mandar isso para um menino, para uma menina, pelo WhatsApp, por exemplo, para o menino assistir. Não é esse crime aqui, tá? Não é esse crime aqui. Para este crime tem que ser na presença. Pode ser longe, à distância, igual nós estamos? Sim. Nós estamos longe, porém presentes. Vocês estão presentes aqui agora. Se eu perguntar qualquer coisa, aqueles que estão na aula, né, não estão só logados lá e saíram para fazer alguma coisa, mas aqueles que estão na aula me assistindo vão interagir comigo. Oi, tudo bem, professor? Estou aqui. Não é. Por quê? Porque vocês estão presenciando isso daí, que é o que o tipo penal exige. Tá bom? Doloso, né, como disse, e a consumação desse delito, então, crime formal, vai se consumar no momento do verbo nuclear. No momento que eu praticar o ato na presença do menor, já consumou. No momento em que eu induzir o menor para que o menor presencie, já consumou o delito. Vejam, tanto o 218 aqui, o corrupção de menores, que a gente falou, quanto este, que ele fala de crime formal, a ideia é de corrupção de menores. O que é corrupção de menores, tá? Num gênero, tá? No gênero da palavra. Agora, não no conceito do tipo penal. A ideia do gênero palavra corrupção de menores é fazer com que o menor tenha a sua moral, a sua construção sexual, psicológica abalada com as práticas destas condutas delitivas. É isso que se busca proteger com esse tipo penal, tá? Com esses dois em especial. Se busca proteção da construção moral, psicológica e sexual desse menor, tá certo? Então, eu não posso esperar que o menor tenha algum tipo de abalo, esperar algum tipo de conclusão, esperar algum tipo de consequência para o menor para dizer que consumou o delito. Vai se consumar, pura e simplesmente, vai ter uma consumação antecipada com a prática da conduta. No momento em que induziu o menor, consumou o delito. No momento em que praticou com o menor, consumou o delito também. Tá? Na mesma lógica que vocês vão ver ali no corrupção de menores do 218 que a gente já viu. Certo? Tudo bem? Tu tá aí, Gabriel? Esse eu sei disso, meu querido. Tem muitos que estão aqui, é um ou outro que não tá. Tudo bem? Tem professor que tá mandando agora fazer chamada mais no final da aula, para ver se pega os alunos na aula. Tô nem aí. Se não quiser estar ninguém aí comigo, faz parte. Eu tô aqui. Tô aqui com vontade. Isso que importa. Então, beleza. Então, passamos essa daí, tá tudo ok, passamos as dúvidas desses dois. Então, por isso que eu pedi que a gente fizesse a aula presencial, né, ainda que online, mas com os dois delitos aqui, porque eles são muito parecidinhos, muda um detalhezinho ou outro. E eu falando a aula no YouTube, eu teria que gravar as aulas de forma bem diferente, ficaria um pouco mais pesado para vocês assistirem. Então, por isso fiz isso, tá? Aí nós temos ainda aqui, ó, um outro conceito. Ele está lembrando, nós temos o patchwork penal, né? Não é código penal. É um remendo, como diz Alexandre Rosa, é uma bricolagem, né? Nós temos uma soma de pedacinhos, tudo remendado. Então, vejam, esse 218B, dá para se pensar que isso aqui poderia estar aqui nesse parte aqui embaixo. Podia estar depois disso daqui, ó, tá? Por quê? Porque esse crime 227 é exatamente igual o 218B que eu vou ler. É igual. Só muda o sujeito passivo. Não muda mais nada, só muda o sujeito passivo. Então vamos voltar lá e eu vou falar dele para vocês. Olha só. O nome do tipo penal, né, o nome em iuris aqui, que alguns falam, é favorecimento da prostituição. Outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Vamos lá, primeiro, criança. É tido até 12 anos. Até 12 anos incompletos são crianças. Então, no caso, 11 anos, né? 11 anos, 11 meses é criança. De 12 a 17 anos é o adolescente. Então, o conceito de criança, tá lá no ECA isso, tá? Depois, criança até 12, adolescente de 12 até 17 e 18 anos passa a ser maior, né, de idade. E o vulnerável, lembrando, pode confundir com o conceito de criança, porque o vulnerável é o menor de 14 anos, mas pode ser aquele que
tem deficiência ou algum tipo de enfermidade mental que retira o discernimento, ou aquele que tem um momentaneamente vulnerável lá, que é não pode oferecer resistência naquele momento só apenas, tá? Então nós temos todos esses sujeitos passivos dentro desse tipo penal aqui. Então, dignidade sexual, a mesma coisa, sujeito ativo qualquer pessoa, tudo igual. Sujeito passivo pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser o vulnerável e mais. Aí vocês vão ver, lembrando aqui que, ó, alguém, só grifar aqui, menor de 18 anos, também pode. Tá? Então, abre-se o leque de sujeitos passivos. Abre-se o leque de sujeitos passivos. Nós temos vários sujeitos passivos. Nós vamos ter a criança, de novo, eu vou falar, a criança como sujeito passivo, que é até 12 anos. Nós vamos ter o adolescente, que é de 12 a 17 anos. Nós vamos ter o vulnerável, que é o menor de 14. O deficiente mental, que não tem necessário discernimento para a prática de ato, ou momentaneamente vulnerável. E nós temos aí também o menor de 18 anos, mesmo que seja sadio. Que aí eu acredito que dá para a gente jogar dentro dessa ideia aqui do adolescente. Porque o adolescente tem que ser menor de 18 anos, tá bom? Então, sujeitos passivos, criança, adolescente ou vulnerável, como está grifado aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu sair do sol agora que eu já cozinhei. Meu Deus do céu. Deixa eu mudar de cenário de novo. Ai, muito sol. Já peguei a minha vitamina D. Ó, vamos lá. Agora, nós temos... Deixa eu me achar aqui. Aqui. Agora nós temos lá. 218B, nós temos um conceito diferente aqui, que eu preciso que primeiro que vocês compreendam, que é prostituição. O que é prostituição? Ele abre um leque que foi mudado por essa lei aqui, ó, 12.015, que eu estou grifando, tá? Essa lei mudou e trouxe uns conceitos diferentes. Trouxe o conceito do que seria exploração sexual, tá? Até então nós tínhamos apenas a prostituição. O que é prostituição? Prostituição, por mais que sofra qualquer tipo de preconceitos ou sei lá, o que vocês quiserem pensar diferente, prostituição é uma profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho, tudo bem certinho, não tem absolutamente nada de errado com prostituição. Sofre preconceitos? Sem dúvida alguma, mas é uma profissão, tá? Se vocês entrarem no site do Ministério do Trabalho, vocês vão ver lá que tem uma profissão para vocês ter contribuição do INSS para se aposentar como lá prostituta ou prostituta. Bem tranquilo. Então é uma profissão. E o que é prostituição? É importante frisar que prostituição, para ser entendido como prostituição, é o comércio sexual, é a mercantilização do sexo. Só que isso tem que se dar de forma reiterada. Tem que ser. Se hoje, sei lá, hoje é dia 22, ó, dia 22 a gente paga paga os impostos, dia 20 paga os impostos, né, do escritório. Então, lá no nosso escritório a gente tem um monte de imposto para pagar dia 20 foi fim de semana, então vamos pagar os impostos tudo hoje. Vamos imaginar que lá no escritório a gente está sem dinheiro, daí vai ter uma reunião lá da moça do financeiro, vai falar, doutor Frederico, a gente está sem dinheiro para pagar esses impostos, o que nós vamos fazer? Deixa que eu vou resolver isso daí. Daí, de repente, eu me prostituo com alguém, eu mantenho relação sexual com alguém em troca de dinheiro. Olha, eu estou precisando aí de R$1.000 para pagar alguns impostos lá do escritório, então eu mantenho uma relação sexual contigo em troca dos R$1.000. Não, R$1.000 não vai rolar, ninguém vai pagar R$1.000 para fazer. Não, vamos pôr 100 pila, então, vamos baratear aí para mim. Então, vai manter uma relação sexual comigo por R$100, porque eu estou precisando integrar esse dinheiro. Então, a pessoa mantém a relação sexual comigo, me paga os R$100, eu pego R$100 e inteiro lá para pagar o imposto do escritório. Se eu fizer isso essa única vez que estou fazendo, por mais que não pareça tão bonito, por mais que não pareça tão legal para muitos da sociedade, principalmente os hipócritas, né? Isso não é prostituição, porque prostituição é a comercialização do sexual
mais habitual, quando eu demonstro que isso é forma de vida. Profissão é meio de vida. Então, vejam, eu sou professor profissional, eu dou aula como profissão. Eu faço isso rotineiramente, né? Eu tenho uma habitualidade nesse desenvolver de conduta, tá certo? E já a exploração sexual, que está aqui para vocês. Exploração sexual, o que seria exploração sexual? Exploração sexual é a ideia de eu ser explorado, e aí sempre pensa em alguém explorando a sexualidade de outro, né? Explorar a sexualidade de qualquer jeito, de qualquer hipótese. Então eu posso, eventualmente, fazendo striptease para alguém, dançando naqueles clubes de mulheres, por exemplo, que os homens dançam com poucas roupas ou sem roupa alguma, não sei. Qualquer forma que tenha uma conotação sexual daquilo que está sendo praticado, a ideia de exploração sexual. Não precisa ser diretamente lucro, tá? Não precisa ter diretamente lucro, mas pode ser indireto lucro. Indiretamente eu tenho algum tipo de lucro com esta exploração da sexualidade de outra pessoa. Tudo bem? Feito esses conceitos iniciais aqui, vamos pro delito aqui. Ele é doloso, não admite a figura culposa, tá em hipótese nenhuma, e ele tem vários verbos. Veja, submeter, ele tem o induzir, ele tem o impedir e ainda dificultar. Esses são os verbos nucleares. Então, são 5 verbos nucleares previstos no próprio tipo. Eu tenho 2 possibilidades de conduta. A primeira conduta seria esta daqui: submeter, induzir ou atrair alguém à prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual, desde que seja alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, que é aquilo que eu disse para vocês. Nós estamos falando do criança, nós estamos falando do adolescente ou do vulnerável. Então, está aqui claramente explicado, né? Ou ainda aqui, ó, facilitar. É isso aqui, ó. Tem mais o facilitar aqui, esqueci. Acabei pulando, desculpe. Então, eu vou submeter uma pessoa à prostituição, ou vou induzir, vou convencer aquela pessoa para que aquela pessoa se prostitui, ou vou atraí-la, vou chamá-la para que ela se prostitui ou tenha algum tipo de exploração sexual. Desde que esta pessoa tenha menor de 18 anos, ou seja um deficiente mental, né, que é o vulnerável aqui, ou a criança mesmo, menor de 14 aqui, que entra como vulnerável também, tá? Essa é a conduta. Se essa pessoa se dá à prostituição uma única vez, várias outras vezes, não importa, porque o crime é único, o crime basta uma conduta única. A única vez que eu induzir a pessoa a se prostituir, eu tenho o crime praticado. A única vez que eu facilitar, veja a facilitação aqui, de repente eu tenho, pode ser assim, ó, eu tenho uma casa de prostituição, eu tenho um prostíbulo, sei lá o que vocês querem chamar, e eu permito que aquela pessoa ajude aquela pessoa a se prostituir. Olha, vem aqui na minha casa, trabalha de noite, aqui de noite a gente tem um expediente, então, portanto, para ti vai ser bom, aqui tu vai conseguir se dar bem. E chama a pessoa, eu permito. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou facilitando ou mesmo eu estou atraindo a pessoa à prostituição, qualquer outra forma de exploração sexual. A pena é uma pena delicada, de 4 a 10 anos, né? Lembrando que é só crime dolosa a conduta. E na segunda parte do crime, eu vou ter aqui, ó, impedir ou dificultar que essa pessoa abandone a prostituição ou qualquer outra forma de exploração sexual. Então, vejam só, neste caso, parte-se do pressuposto que o sujeito passivo já seja prostituta, ou prostituto, ou já seja o garoto de programa, como queiram, ou já esteja em condições de exploração sexual. É aquele que está, às vezes, trabalhando na rua, se prostituindo, e ele quer parar e eu não permito. Eu falo, não, vai lá, dificulta de alguma forma. Ou tem dívidas. Normalmente, quando fala em impedir e dificultar, é quando tem dívidas. A pessoa que está se prostituindo, pode ser na rua, tem dívidas com um determinado cafetão, que é o cara que cuida daquela rua ali. Então ele vai falar, olha, eu não vou mais trabalhar, eu não quero mais isso para mim, eu vou estudar, vou seguir minha vida. E eu vou lá, sei lá, eu, cafetão, posso dizer assim, não, você não vai. Você tem que pagar a dívida que você deve para mim, você me deve, sei lá, R$1.000. Enquanto você não pagar a dívida, você não vai parar de se prostituir.
Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dificultando que ele abandone o meretrício, que ele abandone a prostituição, que ele abandone a prática da exploração sexual, qualquer que seja. Tá certo? Então, eu tenho essas duas condutas, tá? O que nós temos de dificuldade, tá? Pode ser, Pablo. Ó, daí o Pablo está perguntando aqui, o papel do gerenciador, ou do cafetão, ou do gigolô, como depende da região, né? Pode ser caracterizado aqui como exploração sexual? Sim, pode ser, sem dúvida nenhuma. É que existe um crime específico, Pablo, só para te ajudar, existe um crime específico do gigolô, do cafetão. Tem um crime específico, é rufianismo, 231 do Código Penal. Ele é específico do cafetão, mas o cafetão pode cometer vários crimes, aquele que é específico dele e mais outros. Por exemplo, este do 218 que a gente está falando aqui, né? Do favorecimento à prostituição, tranquilamente, tá certo? O que intriga um pouco a gente, vejam se vocês não concordam comigo, o que intriga um pouco. Vamos pular desse 218 até aqui, tá? E vou deixar os parágrafos depois, porque os parágrafos têm diferença, mas vamos pegar esse crime aqui e vamos lá para o 227, que é idêntico. O que ele vai... Ele tem um verbo a mais, aqui ele tem o submeter, que lá não tem submeter, que é bobagem, não muda nada. E ele vai mudar a condição de sujeito passivo. Olha aqui, ó. Não é alguém menor. Não é isso aqui, ó. Isso aqui não tem lá. Vai apagar isso aqui. Apaga isso aqui que vocês vão ver o mesmo 227. Quer ver? Vamos lá. 227. Não, perdão. Porra. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou facilitar ou impedir ou dificultar que alguém abandone. É idêntico. Idêntico. A pena é menor, por óbvio que a pena é menor, porque aqui, qual a diferença do 228 para o 218C? 218B, perdão. Qual a diferença? A diferença é o sujeito passivo. Vejam que esse 218B, ele está classificado dentro do capítulo dos crimes contra o vulnerável, porque nós temos o menor de 18, que é o adolescente, a criança ou o deficiente mental que não tem necessário discernimento para o ato, que é o vulnerável, propriamente dito, né? Então nós temos como sujeito passivo esse. Se vocês apagarem o que está grifado aqui, ó, na minha tela, vocês vão ver a mesma redação do 228. A mesma redação do 228. Vamos lá para o 228. Não tem o verbo submeter. Se vocês lerem lá, submeter, vírgula, induzir ou atrair alguém à prostituição, aí não é alguém. É alguém? É, mas alguém, lá no 218, é alguém menor de 18 anos ou que não tem necessário discernimento pelo retardamento mental, deficiência mental. É só isso que vai mudar. Aqui no 228 é alguém maior de 18. Então dá para vocês fazerem um quadro comparativo assim, ó. Se eu tenho mais de 18 anos, é o 228 caput do artigo. 228 caput do artigo. Se eu tenho mais de 18 anos. Se eu tenho menos de 18 anos, ou se eu sou vulnerável, é o 218. É só isso que vai mudar. Então eu vou facilitar, induzir a praticar qualquer ato de cunho religioso. Eu vou induzir, eu vou atrair, eu vou impedir ou facilitar a questão da prostituição, outra forma de exploração sexual. Qual é a crítica desse delito? E a crítica recai aqui, no 228. Não no 218, porque o 218, nós estamos falando de sujeito passivo, deficiente mental, que é o vulnerável, ou o menor de 18 anos, que também pode ser o vulnerável. Tirando esta hipótese, no 228, por que é crime? Concordem comigo que isso é uma hipocrisia da sociedade. É um tipo mais antigo, que teve sua reforma em 2009, mas ainda assim é muito velho, que vai falar, vejam, qual é o crime, por que é crime eu facilitar alguém a se prostituir? Por que é crime eu atrair alguém a se prostituir? Se a prostituição, partindo desse pressuposto, que a prostituição não é crime. A prostituição, vocês sabem bem, e nós já falamos, a prostituição é uma forma de profissão, uma profissão regularmente reconhecida. Então, por que é crime eu ajudar alguém a se prostituir? Não é crime eu ajudar vocês a iniciar um estágio, por exemplo. Se eu colocar um anúncio no meu escritório, contratando algum de vocês para ser estagiário do nosso escritório, olha, estamos dispondo de vagas, se vocês tiverem interesse,
interesse lá, procura a gente. E aí vocês vão. Eu não estou atraindo vocês a trabalhar no nosso escritório, portanto, atraindo vocês a exercer a profissão de vocês, iniciar na profissão. E aqui eu não estou atraindo também a pessoa a exercer a profissão dela. É a diferença. Né? É um pouco de hipocrisia da sociedade isso, tá? Não estou dizendo se está certo, se está errado, questão da prostituição. Não estou julgando nenhuma casa de prostituição, nada disso. Não estou aqui com essa hipótese com vocês. Mas o que eu quero tratar aqui com vocês é que nós temos claramente essa ideia de que há um conceito diferenciado, porque antigamente se tratava o seguinte, se tinha um conceito daquela moral da sociedade. Então, portanto, quando se falava em prostituição, era algo tido como imoral para dentro da sociedade. Hoje, graças a Deus, evoluímos de tal maneira que a sociedade tem outras formas de pensar. Tá bom? Feito isso, vamos voltar aqui no 218. Só para eu participar aqui com vocês. Então, dos parágrafos. O parágrafo primeiro vai falar, né? Quando o fim é obter vantagem econômica, vai aplicar também multa. Então, se ele tem qualquer intenção econômica com a exploração sexual, muito comum a exploração sexual ter algum interesse econômico, ainda que o interesse indireto, né? Por exemplo, eu monto um bar, coloco lá meninas dançando no meu bar e vocês vão, sei lá, por estas meninas estarem dançando, vão mais clientes, porque acreditam que o bar é mais legal, tem algum outro tipo de atrativo, que é a exploração sexual. Eu não ganho nada, não tem nenhum tipo de prostituição no local, né? Nenhuma relação sexual no local. Mas tem moças dançando nuas que vai atrair mais clientes. Então, indiretamente, eu tenho um interesse econômico, também vou aplicar, então, o parágrafo primeiro, ou seja, a multa. E no parágrafo 2º tem uma figura diferente que vai lá. Parágrafo 2º que vai dizer, incorre nas mesmas penas. O que quer dizer isso? Quer dizer numa equiparação de condutas. Lembram? Quando eu falo incorre na mesma pena é porque está equiparando conduta. Então, quem praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14, nas condições de situação descritas no caput desse artigo. Ou seja, a pessoa foi atraída à prostituição, foi induzida à prostituição, está sendo impedida de abandonar a prostituição. E eu vou lá e mantenho uma relação sexual. Aí aqui, o parágrafo 2º, inciso 1º, é o caso do cliente. Então o cliente comete o crime como se ele tivesse fazendo a mesma coisa do caput, porque é equiparada à conduta. Mesma pena, inclusive, de 4 a 10 anos. Por quê? Porque ele está praticando um ato sexual junto com aquela pessoa. De certa forma, ele está contribuindo para que se mantenha para a manutenção da exploração sexual ou da forma de prostituição. É isso. Nada mais do que isso. Tá certo? Então, olha só. O que tem que só ficar atento é que o cliente vai cometer o crime se a pessoa que ele mantiver a relação sexual for menor de 18 anos e maior que 14. E não pode ser o deficiente mental descrito no caput aqui. Por que não? Porque esse é o vulnerável. Lembre-se, se eu manter uma relação sexual com menor de 14 anos, ou se eu mantiver uma relação sexual com alguém deficiente, que é o que eu estou grifando aqui, que não tem necessário discernimento, ou seja, vulnerável, eu vou praticar o crime do estupro de vulnerável. 217. Aqui, 217A, estupro de vulnerável. Perfeito? E não este crime aqui. Então, aquele sujeito que tem o local, que está explorando a sexualidade, ele vai responder pelo caput 218B. Agora, o cliente que manteve a relação sexual com alguém menor que 14, ele não incorre nesse inciso aqui, grifado. Ele incorre, sim, no estupro de vulnerável. Tá bom? Só cuidado com a questão da idade. Se for vulnerável, menor de 14 ou deficiente mental ou momentaneamente vulnerável, aí é estupro de vulnerável, não tem choro. Tá? E o inciso 2º ainda, ele vai tratar da questão do proprietário, do gerente ou do responsável pelo local que eventualmente se verifique as práticas do caput, ele também incorre no mesmo crime. Porque é muito provável que tenha um local nessas situações aqui. Muito provável que tenha uma casa de prostituição, que tenha um bar, que tenha uma danceteria, que tenha uma whiskeria, que tenha uma balada qualquer. E naquela balada há exploração sexual, há prostituição, posso dizer, a exploração sexual daquela pessoa, submetida a ela.
Perfeito? Então, aquelas pessoas são submetidas a ela, o gerente, o responsável, o proprietário pelo local tem uma certa participação nesse crime, ainda que não direta, mesmo que seja indireta. Neste caso, existindo no local, o gerente ou o responsável ou o proprietário do estabelecimento também vai incorrer no mesmo crime, mesmo que não tenha sido ele que atraiu, induziu ou submeteu à prostituição, uma vez que ele indiretamente está concorrendo na mesma conduta. Ok? E o parágrafo terceiro, então, nós vamos ter o parágrafo terceiro, vamos ter assim, na hipótese do local, que é o que eu acabei de falar, que tenha local estabelecido para tal, então assim, ó, na hipótese do inciso segundo, parágrafo segundo, que é esse aqui, ó, né, inciso segundo, parágrafo segundo, então nessa hipótese, constituir efeito obrigatório da condenação, se for condenado por este crime, é obrigatório cassar a licença de localização e funcionamento do estabelecimento. Vejam só, é óbvio, e aí depois eu explico melhor, se eventualmente for necessário, é óbvio que não existe alvará de localização, licença de funcionamento para zona, para casa de prostituição. Isso não existe. Mas existe alvará de funcionamento, licença para outros tipos de estabelecimentos. Então, por uma danceteria, que eventualmente tem exploração sexual dentro da danceteria, de uma lanchonete, de um bar, de um restaurante, sei lá o quê. Então, ele tem alvará, ele tem licença para aquela atividade. E, na verdade, ele está transmudando, ele está desviando um pouco essa tua atividade. Atividade comercial e empresarial dele aqui. Tá certo? Então, com isso, é efeito obrigatório esta cassação. Com isso, a gente encerra o 218. Não cabe culpa, né? Absolutamente, sempre uma figura dolosa. Vamos pular para o 228 lá, que é igual, só acabar os parágrafos. Vejam. 228, ele abriu um outro capítulo, né? Abriu o capítulo 5 aqui. E vamos lá, 228. Ele vai, então, falar a mesma conduta, muda a pena, como eu disse para vocês, por óbvio, é maior de 18 anos. E ele tem um aumento de pena aqui umas qualificadoras. Uma qualificadora de 3 a 8, se for ascendente, padrasto, madrasta, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador, ou assumiu qualquer meio, outra forma, o cuidado, proteção e vigilância. Essa qualificadora aqui, ó, ela tá para o 228, mas ela também existe para o 218B, que a gente leu, que está aqui, ó. Tá lá nas condições gerais, lembra? Nas disposições gerais. Ó, disposições gerais, que ele vai se referir a todos os crimes que estão antes dele aqui, do 225, antes do 226. Então tá aqui, ó, de metade, a mesma coisa. Se for ascendente, padrasto, madrasta, irmão, cônjuge, companheiro, a mesma redação desse aqui, ó, tá? A mesma redação desse aqui. Mesma redação desse aqui. Tá? A única diferença, ele fala com a menoridade. Se for entre 14 e 18, vai incorrer no parágrafo primeiro. Se for cônjuge, companheiro, tal. Não, perdão. Que? Se for ascendente, cônjuge, companheiro, padrasto, tal, ele vai incorrer na pena de 3 a 8 anos. Tá? A mesma coisa. Lá ele aumenta de metade para vulneráveis, ou menor de 18, e aqui ele faz uma qualificadora de 3 a 8 anos. Ok? Ele aplica ainda a possibilidade de ser com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Vai ter uma qualificadora de 4 a 10 anos, além da correspondente à violência. Lembre, quando ele faz essa expressão correspondente à violência, é aquilo que eu estou dizendo para vocês lá. Falei em outros delitos lá, não vou me lembrar agora qual. É aquele que faz uma exceção para evitar o no bis in idem, né? Então ele vai responder, se ele empregar violência, ele vai responder eventualmente pelo favorecimento à prostituição e ainda lesão corporal. Ah, mas não é bis in idem, doutor, porque a violência não está sendo empregada para aumentar a pena dele de 4 a 10 aqui, como está grifado? Não, porque o legislador fez uma expressa exclusão aqui dessa possibilidade do no bis in idem. Tá bom? E, finalmente, o parágrafo terceiro vai falar da questão do lucro, mesma coisa que fala no outro lá. Se tiver lucro, aplica-se a pena de multa também para isso. Perfeito? Então, com o 228, a gente encerra dolosa conduta, não admite culpa, tudo igual. 228, absolutamente igual ao 218B, mudando apenas a hipótese deste verbo nuclear a mais, o submeter, e a questão de quem é o sujeito passivo, que nós estamos falando aqui de criança, de adolescente ou vulnerável, tá?
Aí nós encerramos todo esse capítulo, encerramos todas as disposições gerais, mais esse outro capítulo, e iniciamos esse outro aqui, tá? Aí eu já pulei para o 228, perdão, já falei 228, deixa eu voltar só no 227 aqui para vocês. O 227, só vocês lerem, vocês vão falar, pô, mas a gente aprendeu isso. Ele é igual ao 218, é o mesmo corrupção de menores. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. A diferença lá do 218 é o quê? Ele fala, aqui, ó, induzir alguém menor de 14 anos. É só isso que muda. Quando for menor de 14 anos, é o 228. 218. Então, olha lá, vou voltar no 218. Induzir alguém, tá aqui, ó. Só isso que muda. Menor de 14 anos. Quando eu vou induzir alguém menor de 14 anos, 218. Se eu induzir alguém maior de 14 anos, tá aqui. Aí dá para vocês fazerem uma tabelinha. Façam aí comigo. Vou até escrever a tabelinha aqui mais ou menos. Ó. Mais 18 caput do artigo 227. Entre 14 e 18, cadê o parágrafo? Peraí. Vou fazer uma tabelinha aqui para vocês bem rapidinho. Parágrafo 1º do 227. E menor de 14, artigo 218. É isso aí, ó, para vocês diferenciarem. Se eu tiver mais de 18 anos, é o caput do artigo 227. Se eu tiver entre 14 e 18 anos, ou seja, 14 completos e menos de 18, então entre eles, né, neste ato, é o parágrafo 1º do 227. E se eu tiver menos de 14 anos, é o artigo 218, tá? Só da leitura aqui dá para vocês verem. Então, o caput do artigo é quando eu tenho mais de 18 anos. Sujeito passivo, estou dizendo, tá? Sujeito ativo é crime comum, qualquer pessoa. Então, 227, mais de 18 anos, caput 227. Se tiver entre 14 e 18, tá aqui, ó, é o parágrafo 1º, é o parágrafo 1º do 227. E se tiver menos de 14 anos, tá aqui, é o artigo 228. Tá certo? É só isso que vai mudar. Claro, eu tenho no 227, eu tenho algumas condições de alguns parágrafos. Então, a questão de ser ascendente, padrasto, madrasto, é a mesma aumento de pena que tem no 218. Também tem, como eu acabei de falar. Aonde? Está lá nas disposições gerais. Está aqui, ó. Aumento de metade, se for ascendente, padrasto, madrasto, cônjuge, companheiro, mesma coisa, né? Só que ele está dito no parágrafo 1º porque ele já pulou o capítulo, vejam só, está em outro capítulo. Aí vem, como qualificadora, de 2 a 5. Aí vem, se cometido com violência, grave ameaça ou fraude, é igual eu expliquei no 228. E se for cometido com fim de lucro, também aplica essa pena aqui. Então, só tenho esses acrescentares aqui com você para a gente fazer. Tá certo? Com isso, nós encerramos, abrimos esse outro capítulo, fizemos o 7 do 228. A gente chegou até aqui. Portanto, com a aula. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo?